Graça e paz e o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar em cada um de vós. Vamos falar hoje sobre a sabedoria de Deus e a origem da vida, e qual o testemunho que a Bíblia nos deixa a respeito de ser realmente Jesus Filho de Deus ou não. Esse é um dos pontos muito importante e é ponto de salvação para nós hoje, né? Nesses últimos momentos cruciais que estamos vivendo nesse mundo. Nós sabemos que no passado, aquela geração dos hebreus rejeitaram a Cristo e não quiseram acreditar que Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus. E isso levou aquela geração à perdição. O inimigo trabalhou nessa vertente naquele tempo, mas nesses últimos dias o diabo já tem trabalhado na mente, no coração dos homens, dos líderes, com outra vertente diferente dessa. No passado era uma blasfêmia quando Cristo se dizia ser o Filho de Deus. Isso levou à morte. Hoje, aqueles que crerem que realmente Jesus é o Filho de Deus, e o que torna Jesus Cristo divino é o fato de ele ser Filho de Deus. O mundo acha que quem crê nisso está desqualificando o Cristo ou rebaixando. Mas será? Vamos trabalhar com a Bíblia ACF, Almeida Corrigida Fiel. É uma das versões mais fiéis aos originais da palavra, né? ACF. E a Bíblia King James 1611. Bem, quando nós abrimos no Velho Testamento e vimos o sábio falar a respeito da sabedoria divina, exemplo que nós temos aqui em Provérbio 1, Provérbio 1, 20 a 27. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas, levanta sua voz. Note, a sabedoria clama, levanta sua voz. Dá-se a entender que essa sabedoria tem uma boca, né? Nas esquinas movimentadas, ela branda nas entradas das portas da cidade, profere suas palavras. Aí diz a sabedoria: até quando, ó simples, amarás a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejarás o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Até quando, diz a sabedoria? Atentai para as minhas repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente. O que a sabedoria está derramando no mundo? Derramarei o meu espírito e vos falarei saber as minhas palavras. Nota, essa sabedoria está clamando, tem boca, tem voz, e ela derramou o seu espírito e farei saber as minhas palavras. Note que essa sabedoria está derramando o seu espírito. Aqui diz espírito com
é minúsculo. Note que essa sabedoria tem espírito e está derramando o conhecimento. Mas continuando. Entretanto, porque eu clamei, recusaste. Estendei a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitasse todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação, vindo a vossa perdição como uma tormenta. Sobrevirá a vós aperto e angústia. Então vai chegar um momento que essa sabedoria vai parar de clamar. Vai deixar de estar clamando, está fazendo convite ao arrependimento. Aí isso aqui. Então clamarão a mim. Então clamarão a mim. Então clamarão a mim, diz aqui, né? Então clamarão a mim e eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho, desprezaram toda minha repreensão. Portanto comerão do fruto dos seus caminhos e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Então vai chegar um momento que a sabedoria vai deixar de clamar. Né? Vai se cumprir Amós 8, né? Diz assim, Amós 8, 11. Eis que vem dia, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão errantes de mar a mar até outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscarão a palavra do Senhor, mas não acharão. Então vai chegar um momento que a sabedoria vai deixar de estar clamando. Mas note, essa sabedoria tem voz, tem boca, está chamando, clamando nas esquinas, derramando o seu espírito sobre as pessoas, né? Procurando dar-lhe o conhecimento da verdade. Note que essa mesma sabedoria, se nós formos comparar, fazer uma comparação com a sabedoria que está clamando em Provérbios 1, 20 a 30, nós vamos ver que também um personagem está clamando aos ouvidos da igreja de Laodiceia. Apocalipse 3,19. O que diz o Filho de Deus, glorificado a João? 3,19 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta do meu coração, abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Interessante que a sabedoria está clamando. E também Cristo, o verbo glorificado lá em Apocalipse 3:21, está batendo a porta no coração da humanidade, né? Esperando o convite para que ele possa entrar. Seria essa sabedoria de Provérbio o próprio Filho de Deus? Né? Nós vamos mais além. Em Provérbio 3, o sábio exalta a sabedoria. Provérbio 3, 13 a 16, diz assim: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, maior o seu lucro que ouro mais fino, mais preciosa é do que os rubis, tudo o que mais possa desejar. Não se pode comparar a ela, a sabedoria, né? Vida longa de dias está na sua mão direita, na sua esquerda riqueza e honra. Né? Quem adquire o conhecimento, a sabedoria. Os seus caminhos
são caminhos de delícias. Todas as suas veredas são de paz. A árvore da vida, para os que dela tomam, são bem-aventurados os que as retêm. Então, quem adquire a sabedoria, toma posse da árvore da vida. A árvore da vida que foi tomada e retirada dos nossos primeiros pais, quando houve a entrada do pecado. O Senhor, se refere a Javé, né? Com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Note, o Senhor com sabedoria fundou a terra e com entendimento preparou os céus. Então o Senhor, Javé, com entendimento preparou os céus e com a sua sabedoria. Mas houve um momento em que essa sabedoria realmente ela estava em Deus, no seio de Javé. O que a Bíblia nos mostra a esse respeito? Provérbios 8, 22 a 35, a sabedoria conta a sua história. Diz assim: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então, antes das suas obras. Quer dizer que o Senhor possuía a sabedoria, né? O tinha junto, né, em si, para um propósito. Desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quer dizer que ela foi ungida para um propósito. Quando ainda não havia abismo, eu fui gerada. Tem versões que diz nasci, essa aqui diz gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Então, essa sabedoria nasceu, foi gerada antes de tudo. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Ele quem? Né? Criador. Mas essa sabedoria foi gerada, né? Antes de tudo. Aí a sabedoria agora aparece como uma companheira, estando junto do Criador, colaborando com ele em toda a criação. Aí diz, verso 27 em diante: quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar ao seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, era o seu arquiteto, era cada dia as suas delícias. Dependendo da versão, a sabedoria será o arquiteto, o mestre de obra, o aluno, dependendo da versão da Bíblia, né? E nessa versão, Bíblia King James 1611, diz 8:30 de Provérbio. 8:30 de Provérbio diz: então eu estava junto a ele, como um, criando com ele. Note, sabedoria nasce com um propósito, dá-se início à origem do universo, e a sabedoria já estava junto com o Criador, como um, criando com ele. Bíblia King James 1611, Provérbios 8:30. Isso nos leva até João 10:30, quando Cristo diz: eu e o Pai somos um. Ele, a pessoa do Verbo, e a pessoa do Pai. Corpo do Verbo, corpo do Pai. Personalidade do Verbo, personalidade do Pai. Eu e o Pai somos um. Essa versão 1611 de King James. Mas qual o conselho que a sabedoria nos dá
8:34 de Provérbio. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mais uma vez, né? Como está lá em Provérbios 3, 16 a 19. Quem acha sabedoria alcançará o favor do Senhor. Quem disse eu sou o caminho, a verdade e a vida? Cristo. Cristo, Filho de Deus. Ainda no livro do profeta Jeremias, 10 a 12, o profeta exalta a criação, exalta Javé e mostra como, por meio de quem que Javé, o Pai, criou o universo. Jeremias 10 a 12. Mas o Senhor Deus é verdadeiro, Ele mesmo é o Deus vivo, é o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhe direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Ele, quem? O Deus eterno. Ele fez a terra com seu poder. Ele estabeleceu o mundo com sua sabedoria. Com sua inteligência estendeu os céus. Note, aqui nos mostra que o Jeová criou os céus pelo seu poder e com sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Mas essa sabedoria que estava no seio do Pai, em Provérbios 8, Provérbio 8, que criou o mundo, como dá testemunho em Salomão, em Provérbios 8, 22 a 35. E o próprio Jeremias enfatiza isso, endossa isso em Jeremias 10, 12, 10 a 12. Seria a mesma sabedoria a quem Paulo anunciava em 1 Coríntios, Jeremias 10, 12. Ele fez a terra com sua sabedoria, ele estabeleceu o mundo com sua... Ele fez a terra com sua sabedoria, estabeleceu o mundo com sua sabedoria. Jeremias 10, 12. Ele fez a terra com seu poder, estabeleceu o mundo com sua sabedoria. O que seria essa sabedoria? Em Provérbios 8, 22 a 35. E Jeremias 10, 11 e 10, 12. Qual é a sabedoria que Paulo pregava? Paulo, em 1 Coríntios, ele anunciava quem? Que poder de Deus Paulo anunciava? Quem era a sabedoria de Deus que Paulo pregava? Seria a mesma sabedoria de Provérbios 8, 22 a 35, de Provérbios 3, de Provérbios 1, 20 a 30? É a mesma sabedoria que Paulo anunciava? Que Paulo foi chamado com um propósito. 1 Coríntios 1, 21 a 24. Aí Paulo começa a dizer aqui. Aqui nesse título diz a sabedoria do mundo, que é diabólica, e a sabedoria de Deus. Aí Paulo começa dizendo aqui. 1 Coríntios 1, 17 a 24. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, mas que a cruz de Cristo se não faça vã. Então Paulo foi anunciado, chamado para Cristo, para ser um instrumento nas suas mãos, para evangelizar. Ele diz, verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Porque as pessoas não queriam crer na palavra do evangelho, como hoje também ainda não, Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra da cruz, que Paulo anunciava o evangelho, é o poder de Deus.
Seria esse mesmo poder que Paulo anunciava, o mesmo que estava no princípio no seio do Pai e foi tirado dentro das suas entranhas para um propósito em toda a criação. E esse mesmo poder agora estava restaurando, por meio do Evangelho, tudo aquilo que foi perdido com a entrada do pecado. Quem era que Paulo anunciava? Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Essa mesma pergunta que Paulo faz, né? Hoje, a mesma palavra que Deus faz. Há muitos doutores que por aí estão, nesse mundo, com o título de doutor em divindade. Vai continuando. Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? A sabedoria humana, corrupta? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. O mundo no passado, aquela geração, não conheceu a Deus em sua sabedoria, como hoje também não está conhecendo. O que aconteceu no passado, o povo rejeitou a Cristo, por não crer que ele era o Filho de Deus, literal, hoje também está acontecendo, nesse mundo que nós estamos vivendo. Continuando. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, 1 Coríntios 1, 24. Tanto judeus como gregos lhe pregamos a Cristo o poder de Deus, sabedoria de Deus. Note. Paulo anunciava a pregação do Evangelho, que era Cristo o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mas esse poder de Deus e a sabedoria de Deus foi por meio de Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, que o Eterno criou todo mundo. Lá em Jeremias 10, 11 e 12. E essa mesma sabedoria estava realmente no seio do Pai, como diz Salomão em Provérbios 8, 22 a 35. Aí Paulo volta a dar ênfase aqui, porque essa sabedoria aqui que Paulo pregava não é uma sabedoria diferente do passado, né? Aí ele volta a dar ênfase a isso aqui, ó. Verso 30 de verso 30 de 1 Coríntios. Aí diz assim: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação. Paulo volta a dar ênfase que aquela geração não conheceu a sabedoria encarnada. Em 1 Coríntios 2, 6 a 8. Todavia falamos a sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta, escondida, em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca o crucificaria o Senhor da glória. Mas o próprio Senhor Jesus, quando ele andou nesse mundo, ele deu testemunho que ele era a sabedoria de Deus ou não. Nos relatos de Mateus 11, ele compara aquela geração, a meninos que não sabiam o que queria. Mateus 11. Ele compara o Filho de Deus, compara aquela geração a meninos na praça que não sabia o que queria. Mateus 11, 16 a 19. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam na praça e clamam aos seus companheiros, e dizem: tocarmos flauta e não dançaste, cantarmos lamentações e não choraste. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Vem o Filho do Homem, né, que é o Cristo, comendo e bebendo, e diz: aí está o homem comelão e bebarrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas ele diz algo interessante: mas a sabedoria é justificada por seus filhos.
Tem versões que dizem, mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Cristo ali estava falando de que sabedoria? De outra sabedoria? Ou dele mesmo? Porque as pessoas estavam criticando ele. Antes, João Batista veio, antes dele, comendo e bebendo, acusar o João Batista de estar endemoniado. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, acusam ele de ser amigo de publicanos e pecadores. Mas ele diz, mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Em Mateus 23, 34, ele repreende aquela geração, dizendo que a geração ia perseguir e matar os seus discípulos. Porquanto eis que eu, diz o Senhor, eu, né, o Filho de Deus, vos envio profetas e sábios e escribas. Mas vós, diz o Filho de Deus, mas vós matarais, mas vós crucificareis, e a outros deles açoitarás nas vossas sinagogas, e os perseguirei de cidade em cidade. Note, 23, 34, diz o Senhor, de Mateus, eis que eu vos envio profetas e sábios e escribas, a uns deles matarás e crucificarás, e a outros deles açoitarás nas vossas sinagogas, e vos perseguirei de cidade em cidade. O que é que Cristo quer dizer aqui? Queria preparar sua igreja, ia capacitá-la de virtude, mas a igreja dele ia ser perseguida e martirizada, né? Ele ia enviar profetas e sábios, eis que eu vos envio. Mas o mesmo relato sagrado é interpretado por Lucas diferente. 11 de Lucas 49. Por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhe mandarei, e eles matarão uns, perseguirão a outros. Aquilo que Lucas chama a sabedoria, Cristo em Mateus 23, 34, se identifica sendo ele mesmo a sabedoria. Eis, portanto, que eu vos envio, em Mateus 23, 34. Mas o mesmo relato em Lucas 11, 49 diz, por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhe mandarei. Quem é essa sabedoria? Outra sabedoria? Ou o próprio Cristo? O Filho de Deus, a sabedoria de Deus que estava realmente no seio do Pai, como diz João 1, Evangelho de João 1,18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o revelou. O único ser em todo o universo que poderia revelar o Pai era o Filho unigênito de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Né? Então, de fato, seria Cristo realmente a sabedoria de Deus? Né? Segundo a palavra, sim. Né? Agora, por que o mundo moderno de hoje não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Claro, é evidente, né? Que o Pai só gera um, não gera dois, lá em Provérbio, né? Por isso Cristo não pode ser o Filho de Deus, porque se for Filho de Deus, destrói o dogma humano que está aí no mundo, onde é programado um Deus que não se vê assentado no trono. Nós vemos lá em Apocalipse apenas o Pai e o Filho, né? Mas ainda em Efésios 3, Paulo volta a dar ênfase a isso, nessa versão aqui, Almeida Fiel, mostrando Cristo ser a sabedoria de Deus. A mim, Efésios 3:8 e diante, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e a demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo.
Aqui nessa versão mostra que Deus tudo criou por meio de Cristo, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Paulo volta a dar ênfase, ser Cristo a sabedoria de Deus. E foi por meio dessa sabedoria, né, que Deus tudo criou. Logo, o Pai operou, né, realmente, por meio de como diz o livro do Provérbios 30, verso 4, onde nos mostra Cristo sendo Filho de Deus, colaborando com o Pai em toda a criação, já no Velho Testamento. Quem subiu ao céu, de lá desceu, é a pergunta que o sábio faz. Quem pegou o vento sob os seus punhos? Quem amarrou as águas sobre a sua roupa? Quem estabeleceu todos os termos da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Qual o nome dele? Javé. Qual o nome do seu filho? Jesus. Pai operando por meio do seu Filho em toda a criação. Note. Por isso, quando Cristo diz, né, eu vim em nome do meu Pai, de fato, ele realmente era o Filho de Deus. Por isso, quando Paulo dá esse testemunho que só existe um herdeiro em Hebreus, e foi por meio desse único ser que o Pai operou em todo o universo, está em harmonia com aquilo que o sábio Salomão fala em Provérbio 8. Aqui em Hebreus diz o quê? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Só existe um herdeiro, né? O qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Aqui nos mostra realmente um herdeiro, um ser que é a expressão exata de Deus, e foi por meio desse único ser que o Pai operou em toda a criação. 1:5 e 1:6, Paulo preserva aqui a filiação de Cristo e a paternidade do Pai. 1:5 e 1:6 de Hebreus. Porque a qual dos anjos Deus disse, jamais tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E quando seria essa segunda vez que o pai ia ser pai e o filho ia ser filho? E outra vez quando introduz o primogênito no mundo, diz todos os anjos de Deus o adorem. Aqui nos mostra a dar ênfase que Cristo é o único ser em todo o universo que é a expressão exata do Pai, não deixando margem para nenhum outro ser, outra pessoa. E Cristo volta a dar sentido a essas palavras quando ele fala em João 14, 7 e 6. João 14, 7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Quer dizer, as pessoas estavam vendo o Pai na pessoa do seu Filho, porque Cristo é a expressão exata de seu Pai. Aí disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco, não me entendes, não tende conhecido, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e que faz as obras. Interessante que Cristo disse que estava vendo ele, estava vendo a expressão exata do Pai. Não a expressão exata de outro ser pessoal além do Pai. E Filipe pega o gancho aqui e pede que Cristo mostre não outra pessoa além do Pai, mas o próprio Pai. E Cristo disse, há quanto tempo estou convosco? Não creio que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Esse mesmo ser que tem uma forma, que tem um corpo,
que é a expressão exata do Filho, o próprio Jesus Cristo diz assim em João 5, 30 a 37, que ele, quando andou aqui em natureza humana, ele não fazia nada de si mesmo. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade de quem? De um, do Pai que me enviou. Se eu, diz o verbo, testifico de mim mesmo, João 5, 30 a 37, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro. Note que Cristo diz não a outros, mas se referindo a um, o Pai. Há outro que testifica de mim. Sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste mensageiros a João, ele deu testemunho da verdade. Eu, diz o verbo, porém, não recebo testemunho de homem. Mas digo isto para que vós salveis. Ele, João, era a candeia que ardia e iluminava. E vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho de que João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras eu faço. Testificam de mim, que o Pai me enviou. O Pai me enviou, se referindo a um. Ele mesmo testificou de mim, vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Então, o Pai tem uma voz, tem um corpo, é um ser pessoal. Por isso, João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o revelou. E este que revelou o Pai é o quê? O único ser que é a sua imagem. E Paulo volta a dar ênfase a isso, essa verdade, em Colossenses 1, 12 a 19. Que ele diz que devemos dar graças a um ser pessoal chamado Pai. Por quê? Colossenses 1, 12 a 19. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Como é que o Pai nos capacita para essa herança? O qual nos tirou das potestades das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Esse Filho é o que do Pai, o qual é a imagem do Deus invisível, se referindo a Jesus Cristo, Filho de Deus. O primogênito, primeiro gerado, primogênito, primeiro gerado de toda a criação, primogênito, primeiro e único gerado, unigênito, Bíblia, dicionário de Strong, Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, sejam principados, seja potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, como testifica lá o sábio Salomão em Provérbios 8. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Aí o verso 19, 1 de Colossenses, foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então o Pai quis que toda a plenitude habitasse apenas em seu Filho. E é isso que torna Jesus Cristo igual ao Pai, o fato dele ser Filho de Deus. João 5, 18, os judeus queriam matá-lo. Aí ele disse, João 5,16. João 5,16. Quer o testemunho do Senhor? Por esta causa os judeus ainda perseguiram a Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. 5,17. Jesus respondeu-lhe, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Interessante que Cristo não cita outro ser pessoal trabalhando junto com o seu Pai além dele, Provérbio 30, verso 4. Quem subiu ao céu, de lá desceu. Quem pegou o vento sobre seus punhos. Quem amarrou as águas sobre a sua roupa. Quem estabeleceu todos os termos da terra. Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Dizei-me se é que tu sabe. Um texto está em harmonia com o outro. Mas aqui, Cristo mostra que tudo que o Pai faz, ele faz igualmente. João 5, 19 a 26. Mas Jesus respondeu-lhe e disse, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ver fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o
Pai ama o Filho, mostra-lhe tudo o que faz, e ele mostrará maiores obras do que esta, para que não vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica quem eles quer. Tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Mas por quê? O poder, a vida da própria vida que Cristo tem em si mesmo está ligada a uma herança que ele recebeu de família, ou uma herança genética. Uma coisa que o Pai não vai nos fazer, também o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o juízo ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E quando é que nós deixamos de desonrar? E quando é que nós desonramos o Pai como Filho? Como nós negamos que a filiação de Cristo está ligada a seu Pai, e quando nós negamos que realmente Cristo não é o Filho de Deus. 1 João 5, primeira epístola de João 5, 9 em diante. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não crê no testemunho que Deus deu, que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então o Pai só tinha uma vida para nos dar. Uma só, não duas. E nós devemos ter comunhão com essa vida que o Pai nos deu e com o próprio Pai. 1 João 1, 2 e 3. Porque a vida foi manifesta, nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi dada, nos foi manifesta. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Mas como nós negamos isso, estamos desonrando tanto o Pai como o Filho. Estamos negando o testemunho do Pai, chamamos de Deus de mentiroso. Qual o testemunho que o Pai deu do seu Filho? Mateus 3, no batismo, esse é o meu Filho amado. Mateus 17, 5, diante de Moisés, Pedro, Tiago e João e Elias e o próprio Jesus Cristo. A voz do céu falou, esse é o meu Filho amado a quem me comprazo. Mateus 17, 5, escutai-o. Mas nota, eu volto aqui para João, né? Também o Pai ninguém julga, mas deu o Filho todo juízo. João 5, 22 a 23. Para que todos honram o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade eu vos digo, diz o verbo, quem ouve a minha palavra e crê. Devemos ouvir a palavra e crer em que? Naquele que me enviou, se refere ao Pai. Tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo que vem a hora e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, os que ouvirem viverão. Aí ele diz algo interessante, de onde vem a sua vida, que ele tem de dar a vida, de criar o seu poder. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter vida em si mesmo. Então o Filho de Deus recebeu esse direito do Pai. O Pai só deu esse direito a um, de que possa habitar nele toda a divindade, assim como também habita no Pai. Mas para nós termos a presença do Pai no nosso coração, que testemunho nós temos que dar ao mundo para nós termos o Pai no nosso coração? 1 João 4,15. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele Deus. Como nós podemos vencer o mundo? 1 João 5,5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que ama o Pai também ama o que foi gerado do Pai. 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Quem gerou Cristo pela primeira vez? O Pai.
Mas quem nega essa verdade é o quê? Quem nega que Cristo não é o Filho de Deus e o Pai não é Pai é o quê? É o mentiroso. 1 João 2, 22 e diante. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem um Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também um Pai. Porquanto o que desde o princípio ouviste permanecer em vós, se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Essa promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevo acerca daquele que vos querem vos enganar. Então o mentiroso é aquele que nega, que não aceita que Jesus Cristo é o Filho de Deus desde o céu. Né? Lembramos que a nossa comunhão é com quem? 1 João 3, 1 Epístola de João 1,3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Lembrava-vos que o anticristo nega o Pai e o Filho. Nós sabemos que esse sistema foi plantado em 321 por diante, né? Que o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, possa estar com cada um de vós. Examinai vós mesmo que é a verdade. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus.